tem que se portar bem. Olha, essa me dói porque, ou seja, há pessoas, e eu tenho tratado de evitar de falar disto, porque você sabe que o púlpito é para falar coisas positivas, para falar da palavra, não para falar coisas negativas, mas você sabe que eu tive que tomar umas decisões com o Carlos Sesteiro. Pero no, hay gente que dice, usted lo está conociendo en carne y me han castigado duro. Yo he recibido correos y entonces yo guardando, porque la prensa está pendiente para darnos por todas partes, ¿no? Não, mas veja, vou ler um pouquinho só da dor que causou e me tem causado a mim, porque isso tem me causado muitos problemas. Mas isso aqui é uma família que não pôde chegar a Belo Horizonte e então que recebeu o vídeo de Belo Horizonte, e então a mãe chega e encontra a filha chorando e diz, no dia seguinte, fui trabalhar e quando voltei, minha filha comentou que viu o DVD e ela estava muito assustada, pois ela viu ao bispo Pedro apresentando a Carlos Sesteiro como Jesus Cristo homem. E então a menina ficou nervosa, pois então onde é que eu vou ficar? E perdoe-me que eu tenho que... lembra quando Paulo disse, olha, vocês me obrigaram a falar assim. Eu não quis, mas vocês me obrigaram a ter que defender minha posição. E então, verifiquei e constatei que era verdade, me doeu muito, fiquei calada por vários dias, julgando tudo isso. O mais tremendo é que esta parte da apresentação de Carlos Sesteiro não foi editada, ninguém tem isso. Perdão, foi editada. Ou seja, que depois que se disse lá, se cortou. Diz, tive várias discussões com meu esposo e ele insinua que não estou submetida por ir contra o bispo Pedro em relação à doutrina. Papi, eu sei que não devo conhecer a ninguém segundo a carne, mas quanto à doutrina tenho que ser zelosa. Estou escrevendo essa carta chorando muito, pois me vêm pensamentos contrários à minha posição. E ao mesmo tempo me dói estar falando do bispo dessa maneira, mas não posso me calar diante disso. Diz, me congreguei um dia, em março, congreguei e meu esposo, antes de começar a calqueia, me levou ao escritório do bispo Pedro. Meu esposo e o bispo, eu não consegui ficar calada diante dele e perguntei por que ele fez aquela apresentação de Carlos Sesteiro como Jesus Cristo homem. Ele me respondeu que foram instruções de Carlos Sesteiro e que foi muito difícil para ele, mas tinha que fazê-lo. E lhe informei que vi o DVD 2 vezes. Lhe disse que quanto a Carlos Sesteiro, primeiro me deu susto, eu chorei, mas logo entendi. Mas o que estava me doendo mais foi ver a ele reconhecendo a Carlos Sesteiro como mediador entre Deus e os homens, como à direita de Deus, como ao próprio Deus. Ou como o Espírito de verdade, fazendo com que sua igreja o louvasse. E então disse que se sentiu muito mal, Pedro disse que se sentiu muito mal em ter que subir para a suíte, onde estava Carlos Sesteiro, e receber tais instruções, e disse também que ele havia mandado cortar essa parte, para que Miami não visse. Então, eu não queria falar disso. Olha, aqui está Juan, está seu filho, são seus filhos. Mas uma coisa é porque então apareço eu como aquele que não quer a Carlos, como que estou conhecendo a ele em carne, e não. Uma coisa é você cometer uma debilidade, mas quando se trata de usurpar uma posição assim, ou seja, não está vendo que esse é um ministério que produz glória? Olha, a princípio, o mesmo Rafa me disse, apóstolo, eu sei o que é isso, porque é que tu, ao nos dar essa posição, é como uma glória que a pessoa como se enamora disso, e quando tiram, a pessoa se sente, e ele entendeu, e Rafael me advertia sobre isso, anteriormente. Eu não, olha, eu penso que Carlos não vai cair numa coisa assim, mas caiu. E se apresentou assim lá e logo foi editado. E isso, ou seja, isso me coloca numa posição que eu não posso recebê-lo para trás. Porque são situações, já não é questão de carne nem debilidade, tu pode cometer isso, não há problema. Mas quando se trata de doutrina e de uma situação assim,
Me dá muita lástima ter que falar disso. Por isso eu lhes disse, uma boa e uma boa. Porque é que você tem que entender minha posição. Eu aguentei isso 2 anos, eu vim ouvindo, mas eu dizia, não, isso não vai acontecer. E aconteceu. E então, por isso é que eu tive que dar leitura a isso.